Olá, olá, boa noite. Vamos bater um papo hoje sobre o Dia dos Namorados. Dia dos Namorados sob a lente de pais de adolescentes, mais especificamente de mãe adolescente. Enquanto eu aguardo aqui, vou dar um tempinho. Queria já dizer um pouquinho sobre o blog, falar um pouquinho sobre mim. Para as pessoas que não me conhecem, para as pessoas que me conhecem o blog. Minha mãe é um saco, sou eu contando as situações vividas com o filho adolescente e sob uma perspectiva diferente do que a gente normalmente escuta por aí sobre adolescentes. Então, a proposta do blog é inspirar pais e mães de adolescentes a viverem essa fase de uma outra forma. Enxergar o filho sob uma lente diferente do que normalmente a gente escuta e vê. Oi, Érica. E exatamente porque eu trago um olhar sobre a perspectiva de pais de adolescentes, que hoje eu vim aqui conversar com vocês para a gente discutir esse tema Dia dos Namorados, mas não como namorado e namorada, mas como mãe de adolescente que está na fase dos primeiros amores, namoros, está descobrindo a sexualidade, né? Vive muitas dúvidas. Os pais sentem muita dificuldade, eu falo por mim, né? Para poder auxiliá-lo e orientar da forma correta e do que a gente espera que seja. E então a proposta hoje não é eu contar aqui, dar dicas e receitas, não, absolutamente. O propósito do blog é a gente discutir as situações que são comuns, as famílias que têm um adolescente no meio e nessas discussões a gente descobrir maneiras diferentes de lidar e conviver com o filho adolescente. Então hoje essa proposta vamos falar sobre o Dia dos Namorados, a sexualidade, as preocupações que os pais têm sobre o filho que está iniciando a fase de namoro, de paixões e amores. Então conto com vocês para a gente discutir melhor o assunto, né? E trocar figurinhas e também trazer propostas e possibilidades novas para a gente viver essa fase de uma forma diferente, tá? Então, eu vou dar seguimento e à medida que as pessoas forem chegando, por favor, mandem questões, opinem, comentem. Isso é muito importante para mim e para todos que estão participando e que vão depois assistir a gravação, porque é isso que vai alimentando a discussão e alimentando a nossa cabeça, nossa mente, para a gente poder abrir para novas saídas, tá bom? Então eu queria começar primeiro a surpresa que foi quando eu propus esse tema e por que eu cheguei a esse tema para a gente conversar uma semana antes do Dia dos Namorados, né? Eu particularmente nunca vi ninguém conversar sobre o Dia dos Namorados sob a perspectiva dos pais de adolescentes, então se houver alguma fonte interessante, por favor compartilhem, porque isso é muito bacana. Mas foi primeiro porque, não sei se vocês sabem, mas a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela estendeu a faixa da adolescência de 10 a 24 anos. Eu fiquei super admirada com isso, mas o fato eu imaginava que adolescente fosse aqui na faixa dos 12 aos 18, mas é muito mais que isso oficialmente. Então são dentro dessa faixa grande de idade, há umas subdivisões da adolescência, mas tudo isso é considerado adolescente. E, obviamente, está aí a fase do namoro, o começo de namoro. E eu queria tratar o assunto não somente sob a perspectiva da sexualidade, do sexo em si. E é um tema que realmente me incomoda, porque eu sempre li informações, obtive informações
de como tratar e cuidar e orientar filho adolescente sob a perspectiva da saúde, o que é muito importante, é óbvio, isso aí é indiscutível. As escolas inseriram o tema como disciplina, a educação sexual, né? Mas a educação sexual, para mim, é muito mais que a questão da prevenção. É óbvio que é importantíssimo, eu não estou discutindo isso. Quero deixar bem claro que eu queria aumentar essa perspectiva, essa lente. E a educação sexual, para mim, como mãe, as minhas preocupações, além das de saúde, prevenção da gravidez, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, também eu tenho preocupações com relação a essa iniciação de namoro, de relações afetivas. E aí não estou falando só de sexo, não, eu estou falando de aproximação mesmo, de se interessar, o meu filho se interessando por uma garota, e como que essa relação é construída, como que ele alimenta isso e conquista a garota, e como é que essa relação pode ser saudável, né? E aí eu penso na questão de valores, de cuidados, de sentimentos preservados, de toda a questão de como você orienta filho para que a liberdade e essa iniciação afetiva não pegue um caminho da libertinagem, o caminho de que vale tudo, é seguir o ímpeto, é seguir o desejo pura e simplesmente, né? Como que a gente ajuda filho a entender e a controlar esses ímpetos, porque são humanos, né? É natural que a gente realmente sinta, e é esperado que o adolescente, nesse florescer, nessa despertar, ele tenha realmente, biologicamente, já esse desejo natural, né? E a gente acaba na preocupação exagerada ou descuidada, ou não sei como a palavra melhor, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Porque pela preocupação que a gente tem de preservar filho em termos de saúde, né, da gravidez e de doenças, a gente deixa de tratar outros aspectos que, para mim, pelo menos, são muito importantes. E aí vai muito dos valores que a gente cultiva em família, né? O respeito ao corpo, o seu e o do outro, aos sentimentos, né, envolvidos, né? Você não ferir a outra pessoa, você está apaixonado, e se essa garota não estiver apaixonada por você? Como é que você vai reagir a esse descompasso que é também muito comum e é natural que aconteça, né? Como que você está apaixonado hoje, mas amanhã você não está tão afim mais? Como é que essa relação, e você ajuda filho a lidar e a cuidar bem, respeitar a outra parte, né, nessas situações até de separação. Então são preocupações de adulto mesmo, de relações adultas. Eu escrevi alguns artigos já a respeito. Eu tenho muitas histórias sobre isso, não exatamente de filho namorando, mas de situações que começaram a configurar um namoro e que eu descobri bisbilhotando. Então, assim, tem até essa questão da como que você respeita a individualidade do filho, né? E há quem diga e defenda que não tem essa, que o filho adolescente não tem individualidade. É o que a gente quer e manda, tem direito de saber de tudo. Eu não compartilho dessa opinião. Mas, em termos práticos, vamos lá. A gente está vivendo um caso do Neymar, né? Enfim, toda essa polêmica que surgiu. E na hora eu fiquei assim, caramba, que situação, né? Não vou entrar aqui no mérito se é ou não é estupro. A minha questão é muito mais discutir o tema sob uma perspectiva de como que você leva, promove um encontro com o outro e acha
isso tão natural, um desconhecido praticamente. E aí eu tô saindo do assunto Neymar. Como que você se deixa levar pelo ímpeto, pelo desejo de transar com uma mulher ou um homem porque deu vontade, né? E essa liberdade, muitas vezes, ela extrapola de uma forma que o filho perde a diretriz de viver essa sexualidade. De que forma que eu, como mãe, posso ajudar e orientar filho para ele, sim, ok, você sente isso, é bom pra caramba, isso é normal, natural. Agora, se a cada desejo teu você simplesmente se jogar nele, é uma irresponsabilidade. Então, assim, eu acho que alinhavar tantos cuidados de prevenção da saúde, quanto também trazer à tona questões de valores que você preza e que devem ser inegociáveis da tua parte, eu acho que conjugar isso é muito importante, né? Vou contar uma história, por exemplo. Meu filho, quando estava com 11 anos, eu sequer imaginava que ele pudesse estar afim de alguma garota ou que estivesse namorando uma garota, né? E na minha bisbilhotice de mãe, eu confesso, eu fuxicava o celular dele, né? Ele dormia, eu ia lá nas mensagens dele. Espero que ele não esteja me escutando, nem assistindo a live, mas eu fuxicava as coisas dele e ficava lá vendo as conversas. Uma dessas fuxicadas eu vi uma troca de mensagens com uma garota. E nessa troca tinham textos longuíssimos, de dias e dias. E eu comecei a acompanhar todo esse diálogo. E eu fiquei completamente surpresa e espantada, porque se tratava assim de uma namorada. E essa namorada era da mesma idade, só que parecia muito mais madura, a conversa, os diálogos, ela parecia muito mais madura nas respostas, né? E eu ficava ainda mais espantada. Falei, meu Deus, eu que imaginava que ele sequer tivesse despertado para isso, ele tá, na verdade, já namorando e namorando com uma garota que parece ser até mais madura que ele. Eu fiquei muito preocupada, porque ali existia uma tensão emocional mesmo. Os diálogos eram pesados. Eram diálogos de um estava estressado e o outro acalmando o par, e o par completamente, que era a menina, estava completamente histérica e botava mil exclamações, nervosíssima por alguma situação na escola. E aquilo me despertou para muitas coisas, né? Primeiro porque a gente realmente não tem ciência do momento que isso acontece, dessa situação surgir com o filho. É a primeira coisa, eu não tenho controle sobre isso. O filho está vivendo a vida dele fora de casa e tem a vida dele, sim, que está sendo cada vez mais destacada da minha. Então eu não tenho controle mais da vida dele. E essas situações, elas são suscetíveis de acontecer e é importante que a gente esteja atento. Não bisbilhotando como eu fiz. Eu passei uma vergonha, porque nessa de bisbilhotar, ele tinha um rastreador, que quem mexesse no celular dele tirava foto de quem estava mexendo indevidamente. E funcionou. Ele tirou uma foto minha com a cara de espanto, assim, de quem não estava conseguindo nem ler. Foi ridículo. E ele me pegou no ato no dia seguinte, me cobrou, eu fiquei com a cara no chão, foi horrível. A partir daquele momento eu nunca mais bisbilhotei nada. Eu também escrevi sobre isso, um artigo que eu falei, o tema é exatamente esse, o limite da bisbilhotice de mãe. Então, se você estiver curiosa para saber essa história, acesse o blog e busque bisbilhotices de mãe, de adolescente. Mas o fato é que, a partir daquele momento, eu comecei a puxar conversas com ele sobre namoro, sobre sentimentos, emoções, desejos. E para mim foi muito difícil. Eu sou mãe falando com um menino, então eu não tenho o menor conhecimento sobre o assunto. O pai é falecido, então assim, que referências eu poderia dar ou esperaria? E eu cheguei a pedir a um tio muito próximo
conversasse com ele a respeito e a resposta que ele me deu foi assim: que isso, na minha época eu aprendi conversando com os amigos. E eu falei: meu Deus, mas é isso que espera, né? É isso que eu vou deixar rolar pura e simplesmente? E aí eu mesma comecei a ler sobre o assunto e a entender um pouquinho mais esse universo, obviamente que não é da mesma forma que um homem entende, mas de alguma forma para poder contribuir, ou poder me orientar para falar sobre. E foi muito bacana, porque eu também desmistifiquei muita coisa. Desmistifiquei a questão de falar sobre sexo. Eu me senti, aos poucos, eu fui treinando mesmo. Na prática, eu fui falando, dava errado, eu puxava o assunto diretamente, os dois filhos completamente: mãe, eu não quero falar com você sobre isso. E é uma reação que normalmente a gente tem de filho, né? Não quero falar sobre isso com você. E é uma aversão natural que existe. Também já falei sobre isso em artigo. Então eu comecei a testar outras formas de falar e de abordar o assunto. E foi muito legal ver essa evolução. Porque chegou ao ponto de eu falar sobre camisinha com os dois durante um almoço. E nesse almoço eu falei: olha, aconteceu uma coisa que assim, eu tô morrendo de vergonha. Eu não sei como que usa camisinha. Gente, é óbvio que eu sabia, né? Só que os dois pararam e falaram assim: pelo amor de Deus, mãe, você não sabe? E aí eu me espantei e me recolhi. Eu falei assim: pois é, não sei. E aí eu falei: me ensinem, como é que é? Porque eu fico confusa, eu não sei como é que faz. E eles me mostraram. Ali foi um jeito que eu encontrei de, na minha ignorância, entre aspas, saber se eles também eram ignorantes no assunto. E eles não eram nada ignorantes no assunto, tanto que eles me ensinaram como se usa a camisinha. E isso de alguma forma foi interessante como experiência para mim, para saber que de fato eles realmente eles buscam informação, eles trocam informação. E a gente está vivendo uma era de muita informação e de informação acessível muito facilmente, né? Como eles também falaram para mim, a gente conseguiu conversar sobre, e dali a gente descambou para o assunto em si, que é os cuidados com a outra pessoa, com a sua parceira. É uma realidade independente de religião, de tabus, é uma realidade que a gente vive hoje. Fazer sexo, existe o sexo casual, e de que forma que você conversa isso com o filho é muito importante. Porque enquanto a gente não tocar no assunto, não descobrir meios de a gente trocar essas informações, a gente só aumenta o problema. Então, dá pra gente falar sobre várias preocupações. E eu queria que vocês fossem colocando aí no feed o que salta aos olhos de vocês, quais são as preocupações de vocês. Vocês se concentram basicamente na questão da prevenção? Ou existem outros fatores que vocês consideram e que vocês também pensam? Uma outra situação, por exemplo, que eu lembrei de mim, né? Me coloquei na situação mesmo. Por exemplo, quando eu namorava o meu marido, na época o meu namorado, eu dormia na casa dele, ele morava com a mãe. E a primeira vez que eu dormi lá, eu quase morri de vergonha. Ele insistiu, falou que não tinha nada a ver, que tudo bem, era tranquilo, que a mãe entendia, que a mãe aceitava. Eu quase morri de vergonha. Eu acordava cedinho, primeiro porque eu já trabalhava, e segundo porque eu não queria encontrar com ninguém, não queria cruzar com ninguém, que eu morria de vergonha. Então eu saía quietinha com a porta, bem sem ninguém ouvir, tendo o maior cuidado para não fazer ruído. Até que um dia, fazendo isso, eu saindo lá tipo aliviada: oi, querida! Eu fui surpreendida pela sogra. Eu quase morri de vergonha. E aí falei: e agora? O que eu faço? Toda sem graça, ela me tratou super bem, super educadamente, me convidou para um café. E eu falei: não, obrigada, eu tô atrasada e tal.
Mas é uma situação que hoje, eu me colocando no lugar da minha sogra, eu fico pensando, e eu já escutei de mães isso, e até de pais, que se incomodam muito com essa situação, que não veem com bons olhos o filho levar a namorada para dormir em casa. Os meus, eu acho que ainda estão engatinhando nessa, né? Tá cedo ainda, eu acho, mas posso me surpreender. Mas são preocupações que eu tenho desde já para eu começar a amadurecer a ideia e a minha opinião a respeito. Porque na hora que isso acontecer, e não vai demorar muito, como que eu reajo? Como que eu tenho uma opinião já formada? Será que eu já trabalhei isso comigo? E eu venho conversando com o filho a respeito? Eu acho que são antecipações que a gente deve já ter para que a gente vá se habituando e digerindo antes de o fato acontecer. Porque o que mais apavora pais, e eu me incluo nessa, é ser pega de surpresa. E a gente acaba sendo pega de surpresa inutilmente. Porque são situações previsíveis. São situações e preocupações previsíveis, né? Preocupações. E por que a gente não vai pensando nisso? Você pode me perguntar, para que eu vou antecipar o problema? Não é questão de antecipar o problema, é questão de se precaver. E se precaver e começar a preparar o terreno, nosso terreno, a nossa casa, a nossa opinião, nossas regras, né? Para que a gente possa não ser incisivo a ponto de ser completamente inflexível às situações. Porque quando a gente se torna inflexível, totalmente inflexível, a gente tende a virar autoritário. E quando a gente se torna autoritário, a gente se afasta de filho. Eu sei que existem pais que são adeptos e que são da opinião de que a educação tem que ser como era antigamente. Eu não penso dessa forma porque eu já vivi esse autoritarismo dentro de casa e deu tudo errado, tudo errado. E foi no momento que eu comecei a dialogar e a considerar as mudanças do mundo atual, as opiniões dos meus filhos e a compartilhar as minhas e as deles, é que a gente começou a encontrar alguns meios de comunicação melhores e a conviver melhor. Não numa libertinagem, numa liberdade sem responsabilidade, muito pelo contrário, mas foi no caminho do diálogo que a gente começou a encontrar saídas. E saídas muito respeitosas de um lado e de outro. O que, no meu autoritarismo, eu não encontrei. Pelo contrário. Então, assim, diante dessa situação, por exemplo, de dormir na casa do namorado, do filho trazer a namorada para casa para dormir, eu tô confortável com isso? Porque se eu não estiver confortável, eu vou falar, olha, eu não consigo, não é para mim, não tô confortável com isso, por favor, não traga. E aí, qual vai ser a opção? A opção é o filho fazer o quê? Cada um na sua casa, ele vai poder frequentar então a casa da namorada e dormir lá, você fica confortável com isso? Ou se eventualmente não for também na casa da namorada, vai ser aonde? Então, assim, é importante que a gente discuta esses temas com o filho e comece a digerir e a ter nossa própria opinião a respeito, para que a gente não se torne aquele pai e mãe que simplesmente estabelece não pode, você que se vire, porque aí é pior. É importante que a gente, ok, se você não está confortável e não quer, respeitar essa decisão, mas junto com ele pensar em novas possibilidades, em opções seguras. Seguras para o teu filho, inclusive. Seu filho com outra pessoa, né? Eu não vou, como eu disse no início da conversa, eu não tenho aqui respostas para isso. Eu estou trazendo muito mais questões, muito mais interrogações para discutir do que efetivamente respostas. E nessas questões é exatamente para a gente abrir a cabeça, abrir a mente para novas possibilidades. Uma outra situação que eu queria trazer à tona
é sobre o uso da tecnologia, que hoje é também um recurso muito utilizado para namorar, para encontrar namorados. Existem milhares já de aplicativos aí de namoro, né? Que não são só os adultos e mais velhos que estão procurando um namorado lá, não. Não é. A próprio Facebook é um canal de comunicação que promove esses encontros, né? De novos encontros, novas pessoas chegando, e que acontece. E eu cheguei a mencionar na chamada da live um artigo que eu escrevi a respeito, que é o namoro e a tecnologia. Foi um caso verídico na minha família, e que uma jovem e um jovem se encontram, ele da Nova Zelândia, ela aqui no estado do Rio, se conheceram virtualmente e a partir dali começaram um namoro. E esse namoro ele perdurou a ponto de, depois de um ano sem os pais saberem, a jovem comunicar isso aos pais e mais, contar que o namorado lá da Nova Zelândia estava chegando para conhecer pessoalmente. Você já parou para pensar nessa situação? Que isso pode acontecer com o nosso filho? Que ele pode sim começar um namoro virtualmente, que isso pode sim continuar, dar seguimento e evoluir como um namoro mais firme? De repente, você vai receber um pretenso genro ou nora de outro país e que você sequer sabia da existência, e pior, que você não conhece nem os pais. Então, assim, como que você vai lidar com isso? São realidades muito diferentes, são variáveis que a gente nunca experimentou e que, por serem muito novas, pega a gente de surpresa e apavora. Assusta, preocupa, e não adianta a gente simplesmente se recusar a falar sobre o assunto. Pelo contrário, a gente tem que tratar o assunto e não simplesmente se fechar a ele e achar que não quero falar sobre isso, isso é inadmissível. Não é. Não é a saída, não é a melhor forma de lidar e conviver com o filho adolescente. Pelo contrário, isso só vai afastá-lo e deixá-lo mais desorientado, porque não importa o que aconteça, não importam as variáveis que a gente vive hoje, inusitadas. O filho adolescente continua precisando de orientação de pai e mãe. E para isso, cada vez mais, nós, pais e mães, precisamos nos atualizar, precisamos conversar sobre essas situações, trocar ideias, trocar mensagens mais em busca de saídas e não ficar remoendo o passado ou criticando a geração atual. A gente precisa falar a vida como ela é. E a vida como ela é uma maternidade difícil, é uma parentalidade difícil, muito desafiadora, mas que está na nossa mão. E como é que a gente faz para a gente não repetir erros, não viver do passado, não ficar batendo palmas como era no passado, que tinha suas dificuldades também, com as variáveis daquela época, e que hoje a gente vive diferente, que a gente precisa encontrar saídas. E saídas saudáveis. Saudáveis experimentando. Não há como a gente simplesmente se fechar ao mundo atual e achar que usando do passado vai resolver o presente e o futuro. Não vamos. Então, falem aqui para mim um pouquinho mais sobre essas perspectivas novas, né? Eu falei de prevenção, né? E a gente está muito rico de informação sobre prevenção contra doenças e contra a gravidez. A tecnologia, a ciência, a educação está largamente pautada aí para a gente poder acessar a informação muito facilmente. Os filhos também, e eles acessam e têm essa informação, inclusive na escola. E de que forma que a gente pode agregar, né, mais informação. E aí é o que eu trago aqui para a nossa conversa de hoje. Questão de valores, a questão da gente não banalizar o sexo e os sentimentos do outro. Eu estou lembrando agora
de artigos que eu escrevi sobre falar sobre sexualidade para o garoto e para a garota, né? E aí é muito focado nessa questão de a vida como ela é. Gente, por mais que vocês e eu não concordemos, ou não queiramos, ou não esperemos que nossos filhos tenham uma vida sexual ativa cedo ou antes do casamento, que seja, é uma probabilidade de acontecer. E sendo probabilidade de acontecer, como que a gente trata isso e educa filho para ser responsável, para fazer isso com responsabilidade. E a responsabilidade inclui aí respeitar o outro, respeitar o corpo do outro, saber os limites desse desejo, né? Ter autocontrole sobre esse desejo e que isso não vire algo indomável, né? E aí a responsabilidade chega ao limite do outro também, seu e dele. O caso está em voga agora, né, com essa repercussão toda do caso do Neymar, mas eu me coloquei até no lugar dos pais do Neymar nessa situação, sinceramente. Que situação, né? Tudo bem que é uma celebridade e que está suscetível a isso, mas qualquer um de nós está suscetível a isso. A saúde mental das pessoas tá muito ruim, né? E faz parte do nosso dever como pai e mãe nutrir essa saúde mental de filho, né? De equilíbrio emocional, de ficar atento às situações que colocam a si mesmo e o outro sob ameaça, né? Sob ameaça de diversas formas, né? Não só física, mas moral. Essas ameaças morais são perversas, né? São péssimas. E eu, particularmente, me sinto muito mais preocupada, fico muito mais preocupada com isso do que a questão física, da saúde física, porque essa eu sei que, como eu brinquei, né, eles estão atentos ao uso de camisinha, das precauções que tem que tomar. Não sei se isso na hora H eles vão recorrer a isso, eu espero que sim. E aí é que vai a questão moral. Eles lembrarem que, apesar deles saberem que eu devo usar camisinha, que eu tenho que me precaver, na hora eu tenho que ter esse equilíbrio para poder atentar e saber, olha, limite, se eu não sei me preservar, eu não vou fazer. Se eu não vou dar conta da responsabilidade do dia seguinte, eu não vou fazer. Esses limites são muito difíceis, até para adultos, que dirá para um adolescente. E faz parte do nosso papel e da nossa responsabilidade como pai e mãe ensinar isso a filho também. A ter esse equilíbrio emocional, a ter essa autocontrole, a nutrir isso. E de que forma que a gente pode fazer isso? Curiosamente, eu acho que até no dia a dia, com coisas totalmente não relacionadas a sexo. A questão é de regras, de você saber que nem tudo que você quer é devido, pode ser feito na hora que você quer ou deve ser feito nessa hora. Então, gente, falar sobre namoro na adolescência transcende falar sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. É muito maior. Educação sexual envolve 1000 outras questões que a gente tem que ficar muito esperto, que a gente tem que ficar muito atento e que, principalmente, a gente precisa se preparar melhor para poder orientar filho, para poder ensinar, porque isso faz parte do nosso dever. Então, eu convido vocês a acessarem o site, a buscarem esses artigos que eu mencionei: namoro na era digital, namoro e tecnologia, namoro na adolescência, sexo na adolescência
e tantos outros relacionados, porque eles todos trazem situações reais, a vida como ela é, com o meu olhar de mãe que viveu e vive essas dúvidas, essas situações conflituosas, essas situações que são difíceis de lidar, mas que de alguma forma a gente tem caminhos. E esses caminhos é que eu espero que inspirem vocês a também refletirem sobre outras perspectivas, sobre outro ângulo, a vida do adolescente, a adolescência de filho, e possam contribuir mais do que simplesmente criticar ou fechar os olhos e achar que não tem que resolver nada, não tem que mudar nada. A gente tem que mudar muito, isso não é demérito, a gente tem que aprender muito e a gente tem que continuar aprendendo por toda a vida. E eu espero que o blog contribua para isso. Eu conto com você nos comentários. Essa live ela vai estar gravada e disponível no Facebook para que você volte, se você quiser, comente, traga suas impressões, traga seus comentários e dúvidas, suas percepções, para que a gente cada vez mais faça esse território do Minha Mãe é um Saco um território de discussão para novas possibilidades. Regiane, com certeza ensinar sempre a se colocar no lugar do outro, respeitosamente. Sem dúvida. Isso é respeito que começa de pequeno, né? E tanto que a gente vê tantos casos hoje, né, de relatos e em evidência de feminicídio, de agressões sexuais, de agressões psicológicas, né? Isso tudo é fruto do que a gente vai semeando. Não tenha dúvida que a nossa participação desde o início, na primeira infância, tudo isso contribui para a formação do adulto que a gente espera para o futuro. E é importante que nós, como mães de adolescentes, pais de adolescentes, a gente tenha consciência disso, que a gente participe melhor e mais ativamente dessa fase, perto de filho, não como ditador de regras e verdades, mas de parceiros mesmo, né? Parceiros no sentido de contribuir, de ajudar a formar esse adulto melhor para o futuro. E faz parte da gente. A gente tem que, para a gente poder contribuir, a gente precisa se atualizar, né? Conhecer, aprender e não ficar limitado a regras. As regras existem, mas as regras, elas de vez em quando, muitas vezes, dependendo das circunstâncias, elas podem mudar. Isso não é demérito, de acordo com o que a gente vive, existem aquelas regras que a gente pode e deve flexibilizar para a gente poder entrar com outras, né? E eu espero que a gente saiba e aprenda cada vez mais a lidar com essas novas realidades que a gente está vivendo. E eu espero que o blog contribua para isso e, enfim, vocês têm canal aberto comigo para trazer situações, para trocar informações, para perguntar, e se eu não souber, vou ficar feliz de pesquisar e conversar sobre, porque a proposta é essa, a gente cada vez mais poder ampliar essa visão sobre a adolescência, melhorar a nossa participação na vida de adolescente, de filho adolescente, para poder melhorar também o adulto que a gente está formando para o futuro. Espero que de alguma forma tenha cutucado vocês com algumas questões, que a gente possa realmente crescer junto e aprender junto. É essa a proposta. Bom, obrigada pela participação de vocês, obrigada pela presença de vocês. A gente vai cada vez mais falar mais frequentemente no canal, nas redes sociais. Sinto-se à vontade de mandar mensagens e trocar figurinha. Um beijo a todos, feliz Dia dos Namorados para os seus filhos e para vocês, casais, e que a gente vai continuar junto daqui para frente cada vez mais. Beijo!